seu irmão, mas a única maneira de nós servirmos o nosso irmão, a única maneira que nós conseguimos servir a igreja, a única maneira que nós conseguimos nos colocar diante de Deus, irmão, é amando Jesus, que é o próximo. É Deus e o próximo era ele que viria para a nossa salvação. As pessoas que estão contigo no dia a dia, elas têm que ter o coração em chama, elas têm que entender o chamado, e o chamado não é para mim, o chamado é para tornar a outra pessoa incrível. Essas pessoas estão se sentindo incríveis. Essas pessoas estão se sentindo incríveis, elas precisam se sentir incríveis. Precisa fazer com que as pessoas que estão com você se sintam incríveis. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Eu quero falar disso hoje, eu quero falar de um bom ensino. Por quê? Porque essa é a base do ensino. Essa é a convicção do bom ensino, essa é a certeza do bom ensino. Quando eu falo marcas do bom ensino, eu vou destacar algumas marcas aqui, Gabriel, né? Então, assim, eu vou destacar algumas marcas aqui, e nessas marcas que eu vou destacar, é importante que ela esteja no dia a dia da igreja, é importante que seja fomentado, que seja estruturado, checado, para entender se existe maturidade ou não, se existe ruiosa ou não. Para entender se a igreja está madura ou não, esse é o objetivo nosso. É isso que Deus vem para nós como igreja, é isso que Deus deseja para nós, irmãos. E dentro disso eu vou destacar 8 pontos aqui, eu quero que você anota, pega papel e caneta. Lembrando, irmão, que existem 2 parâmetros para mim como igreja. O primeiro é o amor, que é amar o perdido, e segundo é o servir a igreja. Então a função por si só, irmão, ela é consequência. Quando alguém for ser ungido, ou quando alguém for ser valorizado por algo, ele só vai ser por algo que ele já foi estabelecido por Deus, ele já vive em Deus. Tem gente que fica correndo atrás de função, né? Fica correndo atrás de título, mas não é esse o objetivo da igreja, não é disso que a gente tem que correr, irmão. A gente não tem que ficar correndo atrás de título. O Senhor não nos chamou para título, não é isso. O Senhor nos chamou para amar o perdido. O Senhor nos chamou para amar o próprio Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 10, 25, Lucas 10, 25, diz assim, ó. Um doutor da lei vai até Jesus e ele diz assim, Senhor, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E Jesus diz para ele, como é que você lê? Como é que você lê? E ele diz assim, eu leio que eu devo amar a Deus de todo o coração, todo entendimento, de toda a minha alma, com toda a minha força, e amar o meu próximo. E aí, Jesus olha para esse doutor da lei, que é um advogado, né? Ele é um advogado, é um doutor da lei, um conhecedor das leis de Moisés. E Jesus diz para ele, então vai. Então faça isso. Ame a Deus, todo entendimento, toda a força, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ame o seu próximo e obterá a vida eterna. Vai. Esse cara queria checar Jesus, queria que Jesus pecasse. Só que dentro desse parâmetro, ele volta em Jesus e diz assim, Jesus, mas quem é o meu próximo? Até hoje a igreja ensina errado, irmão, porque ela fala assim, você tem que amar o seu próximo com base nesse texto, mas esse texto não está dizendo isso. Quando ele diz isso, ele diz o que está escrito, amar a Deus com todo entendimento, toda a força, todo o coração, e amar o seu próximo. Jesus fala, vai e faça. Ele fala, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. E aí nessa história, Jesus, ele traz 3 condições. Quais são as 3 condições, irmão? Ele traz o sacerdote. Ele diz que um homem está descendo de Jerusalém a Jericó, do lugar de Deus para o lugar de maldição, porque Jericó é o lugar de maldição, é o lugar que foi amaldiçoado por Josué, né? Então, dentro desse contexto de descida, ele fala que o homem está descendo, salteadores roubou ele, bateu nele, espancou ele, deixou ele quase morto. Esse quase morto é eu e você quando foi encontrado por Jesus. O coração batia, mas cheio de mácula, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de não liberação de perdão, cheio de frustração, é quase morto. Então, essa pessoa foi encontrada por Jesus quase morta, né? E aí, foi encontrada no Jesus conta que essa pessoa estava lá pelos salteadores, foi quase morta, e nessa descida desce o sacerdote. Na hora que desce o sacerdote, irmão, o sacerdote ele passa pro outro lado, ele passa direto. E aí Jesus diz assim, depois do sacerdote veio o levita. E o levita ele passa pro outro lado e passa direto. Eu não sei se você sabe, mas o sacerdote é quem cuida do templo e o levita é quem assiste o sacerdote cuidando do templo. Então dentro desse contexto, Jesus fala, o sacerdote passou direto, o levita passou direto, mas veio um samaritano, e o samaritano é um mestiço, né? Uma mistura das tribos que usam, assim
os 5 livros de Moisés, e depois dos 5 livros de Moisés eles misturam com a cultura deles, muito rejeitado pelo judeu, muito rejeitado por esse doutor da lei, inclusive, que está falando com Jesus. E Jesus conta que o samaritano, ele desce, só que ele não tem o comportamento do sacerdote e nem do levita. Ele vai em direção àquele que foi salteado, aquele que apanhou, aquele que foi roubado, aquele que está quase morto. E Jesus conta que nessa história, o samaritano vai, e isso incomoda o doutor da lei. Mas Jesus diz que o samaritano vai, se abaixa até ele, e no momento que se abaixa até ele, cura as feridas com óleo, né? Cura as feridas com vinho, que coloca essa pessoa em cima de um cavalo e leva ele para uma hospedaria. Na hospedaria paga 2 denários, 2 dias de trabalho. Um dia é como 1000 anos para Deus e como 1000 anos é como um dia. Então ele paga 2 denários e diz que quando ele voltasse ele pagaria o restante da conta. E aí ele pergunta para o doutor da lei, desses 3, sacerdote, levita ou samaritano, quem foi o mais próximo? E aí o doutor da lei fala, o samaritano. Ele falou, pois é. Então quando fala lá, amar a Deus, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, e o próximo é Jesus, irmão. O próximo não é o nosso irmão. E aí Jesus disse assim, então vai e faça o mesmo. Agora vá e sirva o seu irmão. Entendeu? Vai e sirva o seu irmão. Mas a única maneira de nós servirmos o nosso irmão, a única maneira que nós conseguimos servir a igreja, a única maneira que nós conseguimos nos colocar diante de Deus, irmão, é amando Jesus, que é o próximo. É Deus e o próximo era ele que viria para a nossa salvação. Amém? Isso é poderoso demais, irmão. Isso é incrível demais. Isso é magnífico demais. Isso explode no meu coração demais. Jesus é o samaritano, irmão. Jesus, ele foi rejeitado como samaritano, era rejeitado por aquele doutor da lei. Então ele se colocou na figura do samaritano. Foi ele que desceu, foi ele que curou, foi ele que cobriu as feridas, foi ele que colocou no cavalo, foi ele que fez tudo. Foi Jesus que fez tudo. Jesus é a figura do samaritano. Jesus fala, então ame o seu próximo. É ele. E dentro disso ele fala que ele, que é o samaritano, ele deu ainda 2 denários para a hospedaria. Sabe o que é a hospedaria hoje? Hospedaria hoje somos nós, a igreja. Então a conta está paga. O nosso objetivo é amar o perdido até que nada mais importe. Mas deixa eu te dizer algo. A conta está paga. Jesus já deu todos os recursos para a igreja. Deixa eu te dizer, você que é pastor, você que lidera uma igreja, você que... Irmão, você precisa entender isso. Porque o que eu estou te dizendo é, a igreja nunca gerenciou tanto dinheiro como gerencia hoje. E deixa eu te dizer mais. Nós vamos gerenciar ainda muito mais dinheiro, porque o Senhor está confiando a riqueza na mão da igreja, mas nós precisamos estar preparados para isso. A gente precisa entender de finanças, a gente precisa entender como investir no reino de Deus. Eu conheço igrejas, irmãos, uma igreja específica em Minas Gerais, que essa igreja específica, ela tem tanto caixa, que o pastor de lá falou para mim, a minha preocupação é como eu vou prestar conta. Como é que eu vou prestar conta em relação ao caixa da minha igreja que eu tenho, que eu nem consigo gastar esse dinheiro? E aí o Senhor vai para a parábola dos talentos, que precisa multiplicar isso, irmão. Quando se fala de samaritano é a figura de Jesus. Jesus começa a contar a parábola. Jesus conta a parábola de 2 pessoas que estavam no templo, que é o sacerdote e o levita, e de uma pessoa que estava fora do templo, que é o samaritano, e a pessoa mais rejeitada naquela ocasião. Só para você entender, Gabriel, Jesus, ele traz a figura do samaritano porque o judeu e o samaritano, eles não conseguiam nem se olhar, nem no olho eles olhavam. Não conseguiam olhar no olho, eles não conseguiam ter essa relação. Era uma relação de revolta, uma relação... E era isso que Jesus estava sofrendo na sua ocasião. Então Jesus, ele conta a parábola e ele entra na parábola com uma figura do samaritano. E ele está dizendo que a conta foi paga. Ele está dizendo que foi curado as feridas. Ele está dizendo que ele trocou de posição. Que colocou a pessoa... Depois você lê o texto com calma para você entender um pouco mais. Mas você vai ver que trocou de posição, colocou sobre o animal. Sabe o que significa isso? Posição de segurança. Posição de honra. Significa que ele colocou sobre o animal para que ele vá caminhar. Ele está falando assim, fez uma troca na cruz. O animal representa a cruz. Representa que ele foi para a cruz para receber as nossas feridas. Está escrito. Então quando a gente concilia, a gente vê que o samaritano está na figura de Jesus. E ele está dizendo, então vai. E quem é o meu próximo que eu devo amar? Pergunta, né? Do doutor da lei. Quem é o próximo que eu devo amar? Jesus conta toda a história. No final pergunta para ele, quem foi o próximo? O samaritano. E aí ele está dizendo para ele, então vá e ame. Então vá e ame Jesus.
E aí, dentro desse contexto, ele vai lá e depois diz assim, e faça o mesmo. Faça o mesmo o quê? O mesmo que o samaritano fez. Jesus morreu na cruz. Jesus diz assim, se não morrer, não vai dar fruto. Se não morrer, a semente não morrer, ela não vai frutificar. A palavra de Deus tem 2 chamados, Gabriela. Ela fala assim, ó, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Mas depois Jesus diz assim, ó, vinde após mim, tomai a sua cruz, negar a si mesmo e sigam-me. Esse é o chamado pós-Jesus, é o chamado dos equibalos. É o chamado da igreja, é o chamado daquilo que Jesus tem para nós. E nós precisamos ter marcas de bom ensino. O bom ensino é dizer, irmão, o meu coração precisa estar em chão. Porque é o seguinte, irmão, a gente precisa, dentro desse parâmetro, entender assim, ó, quem está na liderança da igreja, o coração queima por Jesus ou não? O coração queima por algo ou não? Porque o meu chamado, o seu chamado... Então, assim, a gente precisa entender se o coração queima por Jesus ou não queima. As marcas do bom ensino, irmão, ela multiplica primeiro, antes de eu multiplicar a célula, antes de eu multiplicar a igreja, antes de eu multiplicar meu grupo, eu preciso multiplicar a paixão por Jesus. Eu preciso multiplicar o fogo de Deus queimando em meu coração, no coração daqueles que o Senhor confiou na minha mão. Eu preciso checar isso e entender como é que tá a chama. Porque o evangelho de Deus, irmão, não é eu estar em para como Jesus. Não é isso, mas o meu amor é tão grande por Jesus que eu entendi o chamado dele. O chamado dele é ir de fazer discípulos. E diante do fazer discípulo não está ligado a mim. Eu não quero as mãos de Jesus, eu quero os pés. É me humilhar diante da presença de Deus, dizer para que este fogo de Deus cresça nos nossos corações. Então a gente vai para um parâmetro, irmão, de um coração em chamas, que a gente entende o seguinte. Então, irmão, o que eu quero fortalecer aqui para você? Eu quero fortalecer dentro do chamamento de Deus, dentro daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer. É mais ou menos isso, tá? A sua igreja, as pessoas que estão contigo no dia a dia, elas têm que ter o coração em chama. Elas têm que entender o chamado. E o chamado não é para mim. O chamado é para tornar a outra pessoa incrível. Você precisa entender quantas pessoas eu lidero diretamente. Eu falei isso no último momento que nós estávamos juntos. A partir dessas pessoas, eu preciso fazer uma pergunta para saber se eu tenho a marca de um bom ensino. Essas pessoas estão se sentindo incríveis? Essas pessoas estão se sentindo incríveis? Elas precisam se sentir incríveis. Precisa fazer com que as pessoas que estão com você se sintam incríveis. Vou contar uma história para você entender melhor. Uma vez um jornalista, esse jornalista ele foi chamado para entrevistar. Ele precisava criar uma matéria. E nessa matéria ele ia registrar o sucesso de um milionário e o sucesso de um bilionário. Ele tinha 3 dias para fazer essa matéria. E diante dessa situação dessa matéria de 3 dias que ele tinha para fazer, no dia 1 ele falou, eu vou visitar o milionário e vou entender como é que funciona todo o dia dele. E a partir do dia dele, eu vou registrar a matéria para dizer a respeito do segredo desse milionário. E aí essa pessoa contata, consegue a agenda, vai lá no período da manhã. Quando ele chega na casa do milionário, para fazer a entrevista, o milionário já está com a mesa dele posta. A família sentada na mesa, ele chega com a sua roupa de exercício, se aceita à mesa, pede pro jornalista se assentar e ele começa a narrar. Acabei de fazer exercícios pela manhã um pouco mais cedo, acordei e fiz uma leitura de um livro. Normalmente eu leio um livro por semana. Toda manhã minha família está na mesa, eu sento com eles, eu tenho a minha agenda muito bem regrada, inclusive depois que nós saímos daqui, nós vamos para uma reunião no meu trabalho, eu quero te levar comigo. E o jornalista vai registrando tudo, muito impressionado com aquela vida já que o milionário tá narrando. Na hora que eles terminam o café da manhã, eles vão pro quintal, e no quintal ele vê um helicóptero, ele fala, meu Deus, e aí o milionário fala, nós vamos hoje de helicóptero pro trabalho. E ele muito impressionado com aquela situação, nunca tinha vivenciado isso, ele falou, vou ter uma experiência nova. E aí, ao entrar no helicóptero, o próprio milionário disse, eu tenho habilitação para dirigir o helicóptero, e todo dia eu vou dirigir o meu próprio helicóptero pro meu trabalho. E aí, esse jornalista pensou, uau, que incrível, que pessoa incrível. E aí ele foi pro trabalho, chegando lá, veio a secretária, passou a agenda, 3 reuniões. Na primeira reunião, ele já falou pro jornalista, fica quietinho aí que você vai ver o show. E aí o jornalista ficou quietinho, e aí na reunião, ele começou a falar, explanar uma boa oratória, um bom convencimento, uma boa persuasão. E as pessoas que estavam lá o admiravam pela maneira como ele conduzia os negócios. E na hora que ele terminou a primeira reunião, ele falou pro jornalista, aprendeu? O jornalista falou, uau, você é incrível. E aí ele disse, tem mais 2 reuniões e tudo bem amarradinho. As reuniões ele seguiu de maneira recorrente nas reuniões. No final da tarde ele falou, vamos para casa, entraram no helicóptero. Quando chegou em casa, estava toda a família na mesa novamente com um jantar maravilhoso. E ele sentou ali para jantar e finalizou esse dia
com esse milionário que se vestia super bem, que lia um livro por dia, que dirigia helicóptero, nas suas organizações conduzia tudo muito bem. E ele foi embora pensando, como esse milionário é incrível. No dia seguinte ele foi entrevistar um bilionário, chegou na casa do bilionário, logo pela manhã. Ele já viu o bilionário chegando do exercício com a sua roupa de exercício, a família toda na mesa, mas no momento que ele foi sentar, o bilionário falou: esse lugar aqui é específico para você. Ele falou: para mim? Ele falou: eu reservei para você. E na hora que o jornalista sentou, o jornalista se deparou na frente dele com um banquete com frutas, e eram as frutas prediletas dele. E ele disse pro bilionário: rapaz, essas frutas são as frutas que eu mais gosto. E aí o bilionário disse para ele: eu sei, eu pesquisei um pouquinho a seu respeito e pude saber as frutas que você mais gosta e estou proporcionando elas para você esta manhã. Na hora que eles tomaram aquele café da manhã, conversaram um pouco, ele saiu do café da manhã, o bilionário falou: agora nós vamos para o trabalho. E na conversa entre a mesa e a garagem, foram conversando sobre carro. Ele entendeu os gostos do carro do jornalista. E aí o bilionário disse para ele: eu tenho uma coleção de carros na minha garagem, dá uma olhada. Na hora que o jornalista olhou, ele ficou apaixonado, falou: meu Deus, olha esse, nossa, esse aqui é do meu sonho, sempre sonhei em dirigir um carro como esse. O bilionário falou para ele: muito bem, hoje nós vamos para o trabalho com esse carro, o carro dos teus sonhos, e você vai dirigir esse carro para o trabalho. E ele foi dirigindo para o trabalho. Muito feliz com aquela situação, ele sentiu incrível tudo aquilo. Quando chegou no trabalho, a secretária veio, eles estavam preparados para as reuniões. E aí a secretária falou: seu primeiro horário de reunião é justamente como um jornalista. Aí o jornalista falou: comigo? Você marcou um horário de reunião comigo? Mas por quê? Ele falou: porque eu quero te dar um horário exclusivo para poder te conhecer melhor, saber a respeito da sua família, dos seus sonhos, dos seus planos. Eu quero, já que você está comigo, eu quero entender quem realmente você é e no que eu posso te ajudar. E eles passaram ali 1 hora conversando, e após essa conversa de 1 hora, ele chegou à conclusão que esse jornalista tinha uma referência, um jornalista muito grande na ocasião, e ele queria chegar no patamar desse jornalista muito grande, no qual o bilionário conhecia esse jornalista muito grande, e ele ligou para a secretária e falou assim: na minha próxima reunião você cancela ela e já marca essa reunião com esse jornalista que é meu amigo e eu quero apresentar um ao outro. Eles foram para a reunião, e nessa reunião de apresentação, ele exaltou, ele validou, ele apresentou como ninguém o jornalista que estava do lado dele para esse jornalista de alto nível, dizendo: é meu amigo, uma pessoa muito especial, ele queria te conhecer e eu não poderia deixar de te apresentar e reverenciar ele a você. E eles tiveram mais de 1h30 de uma reunião muito boa, onde o jornalista ali estava sentindo: meu Deus, era a pessoa no qual eu me referenciava no trabalho, uma pessoa no qual eu sempre sonhei conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer hoje. Quando eles terminaram tudo aquilo, eles estavam voltando para casa, voltou dirigindo aquele carro dos sonhos, e quando chegou na casa do bilionário, na mesa estava a família do bilionário, e na mesa estava a família do jornalista. Ele falou: a minha família? O bilionário falou: exatamente, eu preparei esse jantar para sua família, para que nós viemos juntos como família, a gente vinha sentar à mesa. E ele, maravilhado com tudo aquilo, eles jantaram junto, e no dia seguinte ele voltou para a edição, para fazer a matéria a respeito do milionário e do bilionário, e todo mundo da edição foram correndo atrás dele para entender: e aí, como é que foi estar com o milionário? Como é que foi estar com o bilionário? Conta pra gente. E ele falou assim: meu, estar com o milionário foi incrível, aquele cara, ele é incrível, ele faz as coisas tudo certinho, o relógio, tudo pautado, tudo nos seus mínimos detalhes, ele lê um livro por semana, ele corre, ele estuda, ele senta com a família, ele vai trabalhar de helicóptero, ele comanda a empresa dele como eu nunca vi antes. É uma pessoa fenomenal, o milionário é incrível. Falaram: mas e aí? E o bilionário? O bilionário, ele me fez me sentir incrível. Os momentos que eu vivi com ele foram os momentos mais marcantes da minha vida. Em um dia, especificamente, ele fez eu viver, experimentar e sentir algo que eu nunca senti ao meu respeito, e ele conseguiu me valorizar, e eu me senti incrível. Então, quando eu olho, o milionário era incrível, mas o bilionário me fez sentir incrível. E eu quero te dizer, irmão, assim é Jesus. Jesus renunciou à sua glória, Jesus se esvaziou de si mesmo, Jesus se humilhou, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus nos mostrou que o importante não é ele ser exaltado, mas o importante é nos colocar numa posição de honra para que nós venhamos aceitar a identidade de filho. E hoje em Cristo Jesus, no serviço da igreja, um bom ensino tem que estar marcado por isso, irmão. O bom ensino tem que estar marcado no sentido de que essa pessoa venha avançar no reino de Deus, no objetivo de fazer discípulo. Como é que eu faço discípulo? Tornando essas pessoas incríveis. Durante muito tempo elas foram referência de como não ser.
Durante muito tempo, essas pessoas, elas mesmas, olhavam para o espelho, pensavam com a sua própria consciência e diziam: não sou capaz, eu não tenho valor, eu não tenho significado na vida, minha vida não vale nada, minha vida não tem sentido. Durante muito tempo, essas pessoas pensaram dessa forma. Só que agora encontraram a Poli, encontraram a Gabriela, encontraram a Gisele, encontraram a Lisa. Encontraram as pessoas no qual a gente entende o quê? Que o Tiago agora está transformando a vida dessas pessoas, que o pastor Júnior está transformando a vida dessas pessoas, que o Ricardo do Salgueiro está transformando a vida dessas pessoas. A gente começa a perceber que pessoas são transformadas por pessoas, mas não pessoas normais, pessoas que receberam em Cristo Jesus uma nova natureza, uma natureza do Espírito. Então, quais são as marcas de um bom ensino, para a multiplicação da igreja? Marcas que representam que essas pessoas no qual caminham com a gente, essas pessoas se sentem incríveis. Irmãos, quando a gente olha para a liderança, muitas vezes eu escuto as pessoas falando de pessoas no qual elas lideram, e elas dizem assim: o irmão não quer nada com nada, o irmão não quer saber de nada, esse aí não tem jeito, não sei o que lá, não aguento mais, que encrenca. Irmão, você não entendeu o coração de Deus. Jamais Jesus teria ido para a cruz pela minha vida ou pela sua, não sei a sua, mas a minha, irmão, ex-maconheiro, ex-prostituto, ex-ladrão. Irmão, se eu puxar os meus ex, eu até tenho ele aqui, eu tenho um monte de ex-analfabeto, Irmão, quando Jesus chegou, eu aprendi a ler com 20 anos. 21 anos, irmãos. Tem um livro agora, sei lá onde está esse livro aqui, ó. Tem um livro. Arrancando as raízes da mentira, descubra as mentiras que te contaram sobre Deus. Então, irmão, mudou alguma coisa? Jesus mudou tudo. Onde Jesus muda, ele restaura a família. Onde Jesus chega, ele transforma tudo. Eu terminei meu estudo na FEBEM. Hoje eu tenho graduação, MBA. Graças a quem? Jesus. Porque sem Jesus nós não somos nada, irmão. Por que eu estou colocando minha vida aqui? Por que você está colocando a sua vida aqui? Tem que ter significado. Eu não sei se você sabe, mas todos os meses, todos os dias eu invisto dinheiro para encontrar pessoas como você, pessoas apaixonadas por Jesus que desejam multiplicar o reino de Deus. Eu invisto em tráfego pago, eu utilizo a internet, o mecanismo que Deus me deu para alcançar pessoas e treinar um exército. Porque Deus um dia me disse: você vai treinar um exército do amor, um exército de pessoas apaixonadas pela minha glória, pessoas apaixonadas pela minha presença. Você vai treinar um exército, você vai entregar coisas preciosas, tesouros, para pessoas que vão plantar em terras que você nunca vai pisar. Eu já sei disso, irmão. E diante desse cenário, é por isso que você está aqui. Você tem um chamado da parte de Deus. E eu quero te entregar isso. Eu quero trazer clareza, porque você já teve luz em algum momento da sua vida, você já entendeu. E agora é assim, é uma tocha que está sobre a minha mão, incendiada pelo Senhor, que eu estou dizendo: toma, pega, multiplica, avança. As portas do inferno não vão prevalecer. Obras maiores você fará, diz o Senhor Jesus. É essa a vontade de Deus para a igreja, que nós venhamos crescer como igreja, que nós venhamos avançar como igreja, que nós venhamos a multiplicar como igreja. Quais são as marcas? Anota aí para a gente finalizar. Que horas são? Faltam 15 para as 10, é das 21 às 22 a gente finaliza. Quais são as marcas de um bom ensino? Número 1, o ensino apresentado com paixão. Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Sou apaixonado por isso, sou apaixonado por vocês, irmãos. Apaixonado pela igreja, sou apaixonado pelo corpo de Cristo. O irmão pode estar falando mal de mim, eu vou falar assim: irmão, você quer recomeçar? O irmão pode estar me caluniando, irmão, eu vou dizer: você quer recomeçar? Porque se você quiser, eu também quero. Se você quiser dar um comando para a mente, para o coração, eu também quero, estou disposto a isso. Vai doer, não sei se quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso, mas eu estou disposto, irmão. Então tem que ter paixão. Não vale a pena, irmão, eu vim para uma aula como essa, onde você vai colocar 1 hora da sua vida e nem ter paixão, onde eu não posso te entregar paixão. Não vale a pena você ser aqui a igreja, ó. Então assim, irmão, o que a gente precisa entender? É apresentado com paixão. Tudo aquilo que você for fazer, seja apaixonado pelo Senhor. Eu me lembro, irmãos, hoje nós estamos em 48% de território global, 96 países, 2.500 pastores que estão ali mentorando, direcionando. Mas eu me lembro o dia que eu estava com 7 pessoas na igreja local treinando, e essas pessoas foram embora. Eu fui treinar mais 7 pessoas, e depois dessas 7 pessoas, eu já estava ali pensando: Deus, elas vão embora também. Aí Deus disse para mim: seja fiel um pouco, e sobre muito eu te colocarei. Depois ele disse: vou te entregar algo no qual vai se multiplicar em lugares no qual você nunca vai pisar.
E aí os pastores começaram a chegar, a dizer, pá, me ajuda, pá. O que você tem, pá, para começar uma célula do zero? Pá, o que você tem para consolidar o membro? Pá, o que você tem para fazer discipulado? Pá, o que você tem para treinar líder? Pá, o que você tem para treinar líder em treinamento? Pá, o que você tem para treinar anfitrião? Pá, o que você tem? E aí começaram a me pedir as coisas, dizendo, eu quero aplicar. Pá, o que você tem? E o que eu tinha, eu entregava, o que eu não tinha, eu desenvolvia. E comecei a formatar um time. E aí eu comecei a desenvolver plataforma no YouTube, no Instagram, no TikTok. Começamos a desenvolver um site, desenvolvemos inúmeros treinamentos, desenvolvemos uma comunidade aqui que é algo gigante, é algo maravilhoso. Então a gente começa a entender, irmão, da parte de Deus e tudo que Deus quer, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, seja apaixonado por aquilo que você faz. O conteúdo tem que ser vivo. Tem que se acreditar naquilo que tá falando, irmão. Não tem como eu estar aqui, Lisa, com você sem acreditar nisso. Não tem como, é impossível para a igreja você pastorear pessoas sem você acreditar naquelas pessoas. E o acreditar não é no nível de resposta delas. Não é como elas estão respondendo para você. Esse acreditar ele tem que ser um acreditar diferenciado. Esse acreditar ele tem que ser um acreditar diferenciado, irmãos. Por que tem que ser um acreditar diferenciado? Porque diante do cenário, essas pessoas já estão no seu dia a dia. Já estão ali no seu dia a dia. E elas têm que acreditar no que você está falando. O número 2, em bom ensino, tem que ser prático. O que é prático? É de tudo que eu ensinei você aqui, irmãos. O que eu recomendo você? O que você anotou? O que você lembra? Você vai pegar um grupo do WhatsApp, onde você faz parte da sua igreja. Não tem, então você faz um. E você vai gravar um vídeo falando aqui de maneira prática, algo da parte de Deus para essas pessoas, praticando isso. Então você pega o grupo, você pode escrever um texto, se você não tem habilidade com vídeo, você escreve um texto com um resumo do que a gente está conversando aqui, entrega para eles. Se você tem um pouco mais de habilidade, de oratório, não tem vergonha de vídeo, grava um vídeo rápido e manda para eles, acreditando neles, dizendo, eu quero investir em você, você é uma pessoa incrível. Então o número 2, irmão, é o quê? Ser prático, ser prático. O que eu estou ensinando pode ser aplicado na vida diária das pessoas? Irmãos, fazer essa pessoa incrível pode ser aplicado todos os dias. Você consegue aplicar na vida das pessoas. Então, quais são as marcas de bom ensino? Número 1, o ensino tem que ser apresentado com paixão. Número 2, tem que ser prático. Tem que ser algo no qual você entrega e você precisa dar uma missão, uma microtarefa, para que essa pessoa consiga colocar em prática. Ou você faz isso na sua célula, ou você vai no seu Instagram, inclusive você que está no Instagram, tira uma print e me marca o João Parra, marca o Goié, tá certo? Que eu vou repostar vocês. Você que tá aqui no YouTube, tira uma print, depois você vai lá no Instagram do Goié, Portal Goié, e marca a gente lá, tá bom? Deixa eu dar um sorriso bonito aqui pra você. Pra você tirar uma print e marcar nós. Então, dentro de tudo isso que a gente tá falando, né? No 2, que é o ser prático, a gente vai pro terceiro. Qual que é o terceiro ponto, pá? É o humor. A galera que tá com você no dia a dia tem que estar feliz naquilo que faz, irmão. Se você perceber que o humor dessa pessoa tá de tristeza, ela tá mal-humorada, ela tá triste envolvida no alvo de Deus, tá pesado. Jesus diz, meu fardo é leve. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Jesus diz, aprenda, sou manso, humilde, meu fardo é leve. Então são características de marcas de bom ensino. Porque se tiver pesado demais, existe algo de errado no treinamento, existe algo de errado na liderança, existe algo de errado acontecendo e precisa ser corrigido urgentemente. Porque os irmãos saem da igreja? Das duas, uma, ou porque não se submete, não permite ser transformado pelo Senhor, ou porque aquilo que estão recebendo tá vindo como uma comida que não tá descendo, não tá entendendo quem é maduro, quem é leitinho. Porque não adianta você entregar a mesma comida para todos, irmãos. Não adianta você generalizar. Por isso que meu convite é equibalos. Quem eu quero nessas lives? Quem eu quero nessas aulas? Quem eu quero? Os equibalos. Pessoas que querem multiplicar. Discípulos que multiplicam discípulos. São essas pessoas, irmão, que eu quero treinar. Essas pessoas são o exército do amor. E quem não são essas pessoas? Essas que não são, serão enviadas a vocês. E vocês vão multiplicar, vocês vão cuidar, vocês vão discipular. E vocês vão direcionar essas pessoas como você já tem feito isso. Tá bom? Número 1, ensino. Apresentado com paixão. Número 2, ser prático. Número 3, humor. Né? É uma célula sadia, é um grupo sadio, é uma igreja sadia. Você deve tentar fazer comparações interessantes, contar histórias, exemplos práticos.
É isso que tem que trazer no dia a dia da igreja, como a história do milionário e do bilionário que eu compartilhei aqui agora. E número 4 agora, qual que é? Testemunho pessoal. O que eu quero te ensinar agora para você já colocar isso em prática? Todos da sua igreja devem aprender a testemunhar. Aprender, sabe fazer isso, irmão, ou não? Todos devem aprender a testemunhar. Como é que eu ensino a testemunhar? Pá, ensina todos que estão contigo no seu pequeno grupo, tá? Quantas pessoas você lidera nisso? Você que está comigo aqui no YouTube e no Instagram, quantas pessoas você lidera? Ensina essas pessoas a liderar. Responde aí no chat. Ensina essas pessoas a testemunhar. Como é que eu testemunho? Como é que eu era? Recebi Jesus, o que eu fui transformado. Ponto. Eu lembro do meu testemunho no começo da minha conversão e eu disse assim: todo final de ano era uma bebedeira. E agora Jesus Cristo entrou na minha casa e o primeiro final de ano que eu tive em família. Isso foi muito significante para mim, irmão. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro final de ano. Todos eram bebedeira, mas aquele foi em família. E glória a Deus por isso, porque é só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que pode transformar, é só Jesus que pode fazer. É só Jesus. Eu trouxe aqui testemunho pessoal. As nossas experiências pessoais podem ajudar os outros, desde que seja edificante se tem a ver com o estudo bíblico. Então, assim, convida essas pessoas a testemunharem. Pensa demais nisso. Então, a gente vai para esse contexto, irmão. Esse é o contexto para com a igreja, para que você vai ensinar essas pessoas e utilize o testemunho delas no dia a dia, porque isso edifica a igreja, tá bom? 4, testemunho pessoal. 5, anota aí, pô. Envolvente. Um bom ensino marcante, tá? Quando a gente olha aqui e fala assim, quais são as marcas de um bom ensino? É o ensino envolvente. Envolvente, eu tô ensinando algo para vocês. É envolvente, isso ou não é envolvente? Te envolve isso ou não? Te gera desejo pela obra de Deus ou não gera? Porque esse é o nosso objetivo, o assunto deve envolver a todos. Né? É uma boa maneira de a gente ir fazendo pergunta. Tô fazendo pergunta para você, Liz acabou de falar no Instagram. Eu lidero 15 pessoas. Na célula eu lidero 10 pessoas. Então eu preciso estimular, irmão. Eu preciso estimular as pessoas a estarem vivas no corpo. Por quê? Porque cada um carrega algo especial. Se é algo que eu tô falando aqui, se você tem um insight, se você tem um direcionamento da parte de Deus, usa o chat para isso, para edificar a vida dos irmãos que estão aqui, porque nós somos uma comunidade. Nós somos muito mais fortes como reino de Deus juntos, na construção, na unidade do reino, no avanço do reino de Deus. Então o 4, ele é testemunho pessoal. O 5 é um ensino envolvente, tá? É o que? É dizer do que elas têm a ouvir, o que elas têm que ouvir, de que maneira elas vão ouvir. E a gente vai avançar para o 6 agora, que é a preparação anterior. O que é isso? Dentro desse contexto, o 5º ponto é o ensino envolvente. 6, preparação anterior. É impossível eu estar aqui se eu não consagrar, se eu não jejuar, se eu não me preparar para essa aula que eu vou ensinar, o que a gente vai abordar. É impossível, irmão. É impossível você entrar num campo de batalha, que isso é um campo de batalha, espiritualmente, quando nós estamos aqui. Talvez, 6 no Instagram, 10 daqui agora ao vivo no YouTube, 16 pessoas, uma sala, né? Uma sala que está nos ouvindo aqui agora. Pessoas que já passaram por aqui. 90 aproximadamente. Não é porque passaram, é campo de batalha, irmão. Espiritualmente, algumas coisas estão acontecendo. Algumas coisas estão acontecendo. A gente precisa discernir nisso constantemente. Porque assim, você está atuando, mas o inimigo está mandando dardo, flecha, te ocupando, preocupando, fazendo uma série de coisas. Para quê? Para que você não se alinhe à vontade de Deus, é fato isso. Para que você ande distraído, para que você ande acusado, para que você... É fato isso. Então, dentro desse contexto, você precisa se preparar, você precisa preparar um ambiente, você precisa ter direção da parte de Deus em relação àquilo que você está criando, conquistando. Então a gente vai dentro desse parâmetro, a gente caminha dentro desse parâmetro e a gente entende o quê? A preparação é uma marca de um bom ensino. É impossível você receber o que você está recebendo se não estiver preparado, irmão. É impossível. Eu não posso aqui vir de uma maneira aleatória. A marca de um bom ensino é uma marca que traz uma ilustração. É uma marca que traz uma história. Então o número 7 é ilustração. Número 7, marcas de um bom ensino, ilustração. Uma boa ilustração vale mais do que 1000 palavras. Eu falei assim, você precisa tornar as pessoas incríveis. Você precisa fazer com que as pessoas se sintam incríveis. Milionário, bilionário, jornalista. Você entendeu a história. Tá com você, ilustrei. Eu contei isso. E na medida do possível, né, não fale sem citar uma ilustração. Cite, esclareça, inspira.
motivo disso. Foi isso que Jesus fez. A postura daquele bilionário está ligada à postura de Jesus. Esse alinhamento é extremamente importante. Jesus sempre ensinava e Jesus sempre usava ilustração. Eu comecei aqui falando para você do quê? Comecei falando aqui da ilustração de Jesus, que falou lá a respeito do sacerdote, do levita e do samaritano. Estava contando a história para vocês do que aconteceu. E quem é o próximo, que é Jesus, que veio para nos amarmos e fazermos o que o samaritano fez. A gente só faz o que Jesus fez sem eu amar Jesus. Então eu te contei essa história. E eu quero fechar aqui agora. Se tiver pergunta, você pode fazer que eu vou te responder. E eu vou fechar aqui no ponto número 9. Então 7, né? Ilustração. Número 8. Marcas de um bom ensino. Número 8. Inspiração e motivação. Me fala uma coisa, irmão. Você que está comigo até agora. Estamos finalizando essa live. Depois desse ponto, eu vou levantar o último ponto. Mas eu estou falando inspiração e motivação. Se de alguma forma eu te inspirei a servir mais o Senhor, a acreditar mais naquilo que o Senhor colocou na sua mão, se de alguma forma você se motivou em Deus, na glória de Deus, na manifestação do Senhor, digita a glória a Deus aí. Exalta o Senhor. Porque isso é importante, isso aí é uma marca de um bom ensino. Como é que eu sei que é um bom ensino? Quando você dá um joia. Quando você dá um joinha aqui no Instagram ou no YouTube, quando você dá um joia, você está dizendo assim, ó, pô, bacana, estou sendo inspirado, está fazendo sentido para mim. Eu estou gostando. E o próprio YouTube recebe isso e ele multiplica isso para mais pessoas. Tem gente que fala assim, eu não consigo multiplicar as coisas com esse. Lógico, você fica 1 hora aqui, mas você não anota. Você fica 1 hora aqui, mas você não multiplica isso, não grava o vídeo, não manda o áudio. Não cria um grupo com 4, 3 pessoas para compartilhar e discipular essas pessoas de perto e compartilhar o que você recebeu. Você não sabe multiplicar através do canal do YouTube, onde você vai dando joinha e mais pessoas vão recebendo, onde você clica, pega um link e pode mandar para 3 amigos que você quer abençoar a vida deles como você está sendo abençoado. Aí você tá no Instagram, você não sabe dar um coraçãozinho, porque a métrica do coraçãozinho ele entrega para mais pessoas a live. Então esse contexto, irmão, é assim, inspiração, é motivação. Inspiração, motivação. Isso é extremamente importante. Então assim, a gente vai dentro de um contexto, dentro dessa nossa construção, e eu quero fechar, dizendo assim, precisa inspirar, precisa motivar. Porque nós somos enviados de Jesus Cristo para obras maiores. Nós somos enviados para obras maiores, amém? Nós somos enviados. Você foi enviado, você foi chamado por Deus para algo muito grande da parte de Deus. Não desista. Escuta o que eu vou te falar aqui hoje. Não desista. Não desista. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor tem sustentado essa obra dia após dia. O Senhor tem enxugado a sua lágrima. O Senhor tem pego na sua mão. O Senhor tem lhe dado direcionamento. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor colocaste e confiaste na sua mão. Não enterre esse talento. Não se esconda. Não se esconda do Senhor. Mas diga continuamente, diga essa noite, eis-me aqui, Senhor. Diga para o Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Diga ao Senhor. É importante demais isso. E eu quero fechar agora, louvando a sua vida, louvando a Deus, com o último ponto. E o número 9 aqui é sempre focalizado numa ideia principal. Marcas de bom ensino tem que ser focada numa ideia principal. Você não tem que falar muito, nem deve falar sobre coisas, não é isso. Mas seja específico em relação àquilo que você está falando. Hoje eu estou falando marcas de um bom ensino. E constantemente eu fui trazendo as marcas de um bom ensino para você. Para que você receba essas marcas e a partir dessas marcas você consiga instruir da melhor forma as pessoas que Deus confiou nas suas mãos. Amém, meus irmãos?